Bom, então, vocês viram aí esta cena, não é? Interpretada ali pela atriz, fazendo o papel das dores, seus pais, não é? E toda a população da cidade mineira, não é? Ali, aquela coisa, o padre inquisitor, não é? O inquisitor da Igreja Católica, da Santa Inquisição, todos ali, naquele fogo danado e maldade, perversidade, crueldade, onde não tinha nada de Deus, de Espírito Santo, nada de concessão divina e nenhum respaldo bíblico, não é verdade? Portanto, eu vou aproveitar aqui e ler para vocês uma matéria que está aqui. O rapaz pergunta assim, não é? Olha só, que interessante. Ateleia, masturbar-se é pecado? Tenho 15 anos e comecei a ver revistas pornográficas e a me masturbar. Questão. Caro Padre Ângelo, sou um jovem de 15 anos que vive em uma família que não é rica. Meu pai vai à missa porque é levado pela minha mãe, mas em casa se comporta mal. Responde mal à minha mãe e depois assiste a filmes pornográficos na internet. Isso é o que mais tem, não é? Eu não sei como essas pessoas estão vivas ainda, segundo alguns textos que eu vou ler, ou melhor, segundo o conceito que as pessoas fazem em cima desses textos, tá bom? Que Deus mata, que o Senhor mata. Eita, se fosse para Deus matar por questão de pornografia, não que isso seja aconselhável, não é? Mas se fosse para Deus matar em questão de pensamentos, não é? Ou porque olhou para uma mulher, ouviu alguma coisa, ou se masturbou, eu acho que não restaria um ser humano vivo na face da terra, inclusive dentro do clero romano, não é? Mas vamos lá. Muito bem, muito bem. Sei que tudo isso é errado, mas eu também comecei a me masturbar, a assistir vídeos pornô e gostaria de lhe perguntar se isto é um pecado grave diante de Deus. A última coisa que gostaria de saber é se é errado jogar com jogos violentos como Assassin's Creed, GTA e God of War. God of War, quer dizer, God of War, que é o Deus da guerra. Também tem Free Fire, tantos outros joguinhos aí, né? Vamos lá. Estes são menos violentos que outros jogos que evito cuidadosamente. Sou cristão e católico praticante, acho que não seja um pecado grave se penso sempre que é somente ficção. Obrigado pelo seu tempo. Resposta do sacerdote. Olha só, o padre ele vai responder assim: assistir a filmes violentos não é pecado. Pode ser moralmente prejudicial para aqueles que são psicologicamente frágeis. Espera um pouco. Assistir filmes violentos não é pecado, então, né? Só um minuto. Olha só o que eu vou te mostrar. Voltando aqui, o Padre Ângelo disse para o rapaz que pergunta para ele, né, se masturbação é pecado e se assistir filmes violentos, né, ou jogos violentos é erro, é pecado ou não, é grave, enfim, você entendeu. Nós lembramos que, acho que em 1989, por aí, não lembro bem agora a data, onde um jovem chamado Mateus invade o cinema e metralha todo mundo, não é? E foi achado pela polícia, pela perícia, pela investigação, o fervor dele, a paixão pelos jogos. Ele repetiu a cena que um personagem entrava no cinema no jogo, acho que é GTA, não lembro, e matava todo mundo. Eu acho que o padre deve ter esquecido disso. Acho que o padre também deve esquecer que nós temos milhares de adolescentes e de jovens que estão vitimados, obcecados, não é? Com problemas de insônia, com problemas de baixa imunidade, por não dormir, com problemas, até uma novela que passou na Globo tratou isso, né? O rapaz ali, a família, os pais, a mãe advogado, o pai professor, e o rapaz ali obcecado por jogo, por jogo, por jogo. Então, não tratava-se de jogos violentos lá, né? Mas
temos aí a questão da baleia azul, que apareceu no mundo inteiro. Eu não vou sair fora do tema, mas só para você ter uma ideia, viu, o padre? Vocês que gostam muito de pegar coisas da Torá, né, da Bíblia judaica, para embasar, fundamentalizar e fundamentar as doutrinas, né, de algumas doutrinas, ok? Veja bem, ele disse que assistir filmes de violência ou até jogos não é pecado, não faz mal nenhum, só para aqueles que têm a cabeça fraca. Bom, enfim, as estatísticas, né, dos psicólogos e psiquiatras do mundo inteiro dizem o contrário do senhor, viu, Padre Ângelo? Dizem o contrário, ok? Só sabe que é perigoso, né? A questão da baleia azul, os desafios, um adolescente aí que se matou, essas web, né, que tem aí escondida, onde exige isso, exige aquilo, tortura, sexo, estupro. Então, para o senhor não é perigoso, não faz mal, né? Interessante. Só um pai que perdeu um filho, ou que está com um filho fazendo o tratamento, internado numa clínica, sem ter acesso à internet, celular, sabe, né, o quanto é perigoso, o quanto é arriscado esse mundo da internet com videogames violentos e filmes violentos. Sabe quantos disparos de tiro se tem em arma de fogo, metralhadora, canhão, fuzil, explosões? Hollywood já produziu durante décadas e décadas de filmes. Sabe quantos filmes de assassinato, de violência já entrou nas casas dos brasileiros? Hein, padre? E não é problema, né? Não é pecado grave. Mas as escrituras, o Salmo de Terlim, número 101, no Cântico de Davi, verso 3, Padre Ângelo, diz assim, Lo asit leneged einai devar belial asosetin sanet lo e debak bi, ou seja, Davi está cantando e dizendo, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço ações daqueles que se desviam, nada me pegará. Só para o senhor ter uma aulinha aí, viu, padre? Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o padre Ângelo disse que não é pecado, né? Assistir a filmes violentos não é pecado. Pode ser moralmente prejudicial para aqueles que são psicologicamente frágeis. Então, assistir filme de um cara batendo, abusando, estuprando, não é? Espancando, né? Cortando, esses filmes de psicopatas aí que trancam a pessoa numa cela, esses filmes de psicose, pode assistir que não tem problema. Parabéns, padre. Parabéns pelo seu conselho, né? Talvez seja por isso que temos uma sociedade tão violenta e jovens tão inumanos, tão cheios de perversidade, frieza, não é? Quanto aos pais, aos idosos, quanto às pessoas nas ruas, nos trânsitos, não é? Uma buzinada, um já vai para cima, quer bater. Parabéns, não é? Parabéns, padre, pela sua colocação aqui. Quanto à pornografia e à masturbação, são pecados graves, sim. Você sente na sua vida. Quer dizer que o impacto, a sugestão, a mensagem subliminar de abuso, de estupro, de violência, de bater na mulher, desfazer a mulher, de pregar o machismo, o empoderamento, de tiros, de bombas, de matar, de violência, isso não influencia. A pessoa não sente isso, né, padre? Pois é, tá esquisito isso daí. Vamos lá. Diz o padre, a pornografia rouba tudo da pessoa. A Sagrada Escritura, com linguagem profética, quando não existia ainda a pornografia, diz, o meu olho depredou a minha alma. Lamentações 3:51. Diz, depredou, levou embora tudo aquilo que tinha de lindo e de limpo. E assistir filme de violência, de tiro, de morte, reitero, né?
reitero, assistir filme de violência, como o senhor orientou, diz que não tem problema, não depreda, né? Não machuca a visão psicológica, o desenvolvimento como ser humano dentro de uma sociedade? Hein, padre? Vamos lá, hein? Vamos lá. Ele diz assim, o padre: o catecismo da Igreja Católica afirma que fazer uso da pornografia é culpa grave, lá no SIC, né? Que é o Catecismo da Igreja Católica 2354. A pornografia o torna prisioneiro dela mesma. Esta dependência é pesada e lhe impede de elevar-se a Deus. Nosso Senhor disse, em verdade, blá, 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 quem peca é escravo do pecado, né? A escravidão do pecado é pesada, porque, como escreveu Santo Agostinho, o escravo de um homem pode encontrar escapatória do seu patrão com a fuga, mas o escravo do pecado leva consigo o pecado para onde ele fuja, não é? Vamos lá, ele continua. Junto com a pornografia está a masturbação, que é igualmente culpa grave, né? Catecismo 2352. Também ela lhe deixa vazio, deserto, sem Deus na alma. Recentemente ouvi um jovem que disse: cometi atos impuros sozinhos e depois me vi ainda mais egoísta. Padre Gasparino, que foi um grande homem de Deus, dizia que a masturbação é egoísmo por si só. Após atos de egoísmo, não é possível ser melhor, mais generoso, mais amável. Ao invés disso, a pessoa se torna ainda mais fechada, rabugenta, algumas vezes intragável. Eu vou discordar disso, hein? Olha que eu discordo disso. Na minha adolescência, eu não vivia rabugento, não, intragável, revoltado da vida, não sentia vazio, nada disso. Tá cheio de adolescentes que hoje são homens que viveram aí a sua vida, a sua puberdade, feliz da vida, nessa redescoberta do seu corpo e dos prazeres que o seu próprio corpo dá. O problema da religião e do império do catolicismo, não é? É que tudo que é prazeroso, eles querem sequelar, eles querem proibir, eles querem tirar. Mas os prazeres, não é, de pedofilia não é pecado, né? Abusar de coroinhas não é pecado, né? Sair com garotos de programa não é pecado. No centro de São Paulo, né? Sai da Sé ali, vai andando pela República, Praça Roosevelt, os pontos de prostituição ali do centro, aí não é pecado, né? Tentar agarrar uma mulher, como passou esses dias aí no Fantástico, não é pecado, né? Milhões, milhões e milhões e milhões que a Igreja Católica teve que pagar a vítimas sequeladas de estupros por cardeal que fez a missa fúnebre, não é, do Papa João Paulo II, não é pecado, né? Pessoas adultas com traumas revoltados não é pecado, né? Ora, ora, senhores, ora, ora, vamos lá. Ai, ai. Como você pode ver, não seguir as vias de Deus não tem proveito nenhum, ou até mesmo deteriora tudo. Meu Deus do céu, que coisa horrível isso aqui. O que você precisa fazer nesse momento? O Senhor lhe pede que seja livre, puro, capaz de amar, de elevar-se ao alto. Para isso basta um ato de boa vontade. Somente vencendo as tentações você estará puro. Você precisa superar as tentações para lá, para lá, para lá, para lá. Bom, essas aqui são as orientações do Padre Ângelo, não é? Muito bem. Agora que eu li essa matéria aqui para você, eu quero também ler aqui para você essa matéria, essa palavra aqui, não é? Nós vimos o vídeo em que uma mulher quase foi queimada viva, punida, com pena capital, simplesmente porque ela sentia prazer no sexo. Vocês têm que decidir. Eu sei que a igreja avançou muito, não é? A igreja avançou muito, né? E não tem mais essa consciência. Mas alguns padres atuais ainda persistem em bater nessa tecla de que masturbar-se é pecado. E vou fazer a pergunta que Yeshua fez. Quem de vocês, sacerdotes romanos, não se masturbam?
que atirem a primeira pedra aqui na cara do irmão bem. Se nenhum de vocês se masturbam e são tão santos assim, então pode cair um raio sobre o Vaticano e sobre vocês. Vocês ficam dentro da igreja esperando um raio cair? Ou vocês saem correndo? Se nenhum de vocês se masturba, tá tudo certo, tudo ok. Ora. Vamos parar com isso, gente. Então, vamos lá. Olha só. Engraçado, não é? Quando se fala em textos eróticos, vídeos eróticos, pensamentos impuros, o que lhe vem à mente quando eu leio para você este texto aqui, que está no seu livro aí, Cantares de Salomão? Aqui está Cântico, que é a Bíblia Hebraica de Jerusalém, mas ela vai dizer assim no capítulo 7, nesse livro poético, e também um livro de erotismo poético hebraico. Dá uma olhada nisso aqui. Cântico, capítulo 7, versículo 7, não é? O esposo fala para a esposa, para a noiva, ele fala assim para ela, ó, presta bem atenção. Nono poema, capítulo 7 de Cântico ou Cantares de Salomão. Ele vai dizer assim, ó, como és bela, quão formosa, que amor delicioso. Uia, tens o talhe da palmeira, e teus seios são os cachos. Pensei, subirei a palmeira para colher dos seus frutos. Sim, teus seios são cachos de uva, e o sopro das tuas narinas perfume como o aroma da maçã. Aí eu faço uma pergunta, senhores padres e senhores pastores, que tudo é pecado e maldade. Uva serve para quê? Para olhar? Para cheirar? Ou uva serve para chupar? Tá aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 8, versículo 7, versículo 8, mais precisamente no versículo 9. Cântico dos Cânticos. Vamos parar de bobagem, vamos parar de criar esse mundo fantasmagórico, vamos parar de criar toda essa poluição, essa coisa nojenta, tratar o sexo como algo nojento, o prazer como algo nojento. Que é isso, gente? Que mundo nós estamos? Eu acho que é só aqui, nesse fim de mundo chamado Brasil, que ainda uns caras religiosos ainda persistem em proibir aquilo que é bom, que é prazeroso, que é natural, que é científico, que o próprio Criador colocou dentro do ser humano. Agora eu quero colocar mais um vídeo para você aí. Esse vídeo é o vídeo do Rabino. Olha o que o Rabino vai falar, a fundamentação do Rabino, com todo o respeito e toda a cuidado, com todo o respeito, ok? Ao senhor, ao Rabino, Lamar, aí, você vai ver o que ele vai falar, na opinião dele, a base dele na Torá, e os sábios, por que masturbação é pecado grave, pecado de morte. Dá uma olhada. E é por isso que a Igreja Católica também vai se fundamentar nesses conceitos aí, que não tem nada a ver, né? Dá uma olhadinha aí, faz favor. Existe uma proibição considerada grave pela Torá, um homem ter uma ejaculação proposital desnecessária, se não é usada para a procriação, que é essa a primeira mitzvah que nós temos na Torá. Maimônides nos diz que o sêmen do ser humano foi dado a ele somente para procriar. Sendo usado de outra forma, além de ser considerado uma falha grave, isso traz para ele todos os tipos de doença. Encontramos na Torá a história, 2 filhos de Judá, filho de nosso patriarca Yaakov, que eles eram chamados e Onan, que eles praticavam a masturbação e tinham ejaculação desnecessária. A Torá fala claramente, Vayamet Gam Oto, tiveram o decreto da pena capital celestial. De tal forma que é conhecido
a ejaculação desnecessária com o nome de onanismo, que isso vem de onan. Devemos tomar muito cuidado para que não tenhamos pensamentos pecaminosos e imorais. Isso pode levar a pessoa a uma ejaculação desnecessária. Também uma emissão noturna involuntária, apesar que a pessoa não fez nada para isso, mas o Talmud fala, se ele causou isso através dos seus pensamentos diários, ele também tem culpa dessa falha. Aprenderam nossos sábios, tome cuidado dos seus pensamentos durante o dia, para que não leve a uma emissão noturna. No entanto, se a pessoa precisa tirar o sêmen por motivos de procriação para um exame de fertilidade, ele deve consultar um rabino para saber de que forma deve ser feito perante a lei judaica. A melhor forma da pessoa se livrar desses pensamentos pecaminosos, dizem nossos sábios, é quando dirigem os seus pensamentos para o estudo da Torá. Quando a pessoa preenche o seu cérebro com o estudo da Torá, isso faz que ele fique ocupado com pensamentos positivos, que isso espanta e tira de sua cabeça todos os pensamentos negativos, pecaminosos e imorais. Mesmo no meio de um ato sexual entre marido e mulher, deve-se tomar o máximo de cuidado que antes da relação propriamente dita não haja uma ejaculação antes do tempo, que isso aqui também é chamada desnecessária. Deve-se tomar cuidado para que seja feito de uma forma discreta, sem imoralidades, sabendo que isso aqui é uma mitzvah, deve ser usado da maneira correta. Uma pessoa que já teve essa transgressão, então realmente ele precisa de um tikkun, ele precisa de um conserto. Primeira coisa, consta nos livros sagrados, no Tânia sagrado, que a pessoa, para consertar esse pecado, ele deve ler diariamente o Shema da noite, com muita concentração, entendendo as palavras corretas, para que realmente isso possa trazer uma capará, um perdão para esse pecado. Rebbe ensina que a pessoa que teve essa falha, a primeira coisa, ele tem que tirar o pensamento totalmente desse assunto, deixar de pensar nisso, que no momento que a pessoa fica pensando nas suas falhas e fica se amargurando por tal, isso é a maneira mais fácil que o Yetzirah, o mau instinto, tem para levar a pessoa a voltar a pecar. Como também a pessoa deve se dedicar a fortalecer a mitzvah de se proliferar, ou seja, divulgando no mundo a mitzvah de casar, divulgando que as pessoas devem ter filhos. Esse é o conserto para a falha que ele fez. Como também educar jovens crianças para o estudo da Torá, aproximar pessoas que estão afastadas do judaísmo, que isso é chamado também a mitzvah de procriar-se espiritualmente, ou seja, ele está trazendo mais almas para dentro do judaísmo, está procriando de uma forma espiritual. A mulher, não existe para ela uma proibição específica na masturbação, no entanto, também a mulher deve se abster de ter comportamentos pecaminosos e imorais. Ela deve saber que realmente ela deve usar o seu potencial sexual apenas para trazer prazer para si e para o marido no momento da relação marital, quando ela está fazendo isso aqui de uma forma de mitzvah. E não usar de uma forma banal, parecida de uma forma animal, que isso não vai trazer uma elevação para a alma dela. Nossos sábios dizem que tudo que Deus criou no mundo, Ele criou de uma forma que a gente pode usar de uma forma positiva e também podemos usar de uma forma negativa. Todas as proibições que temos na Torá, em contrapartida, temos também a forma positiva de cumprir. Quando se trata do comportamento sexual, existe uma forma banal e animal de como se comportar. Por outro lado, existe uma forma espiritual muito nobre. É quando um casal, eles usam isso aqui para cumprir essa mitzvah tão nobre de ter filhos, mitzvah tonado, o homem trazer prazer para sua esposa. Ou seja, isso pode ser usado de uma forma nobre espiritual. Portanto, vamos viver da maneira como a Torá nos ordenou. Vamos usar todos os prazeres mundanos apenas em prol do serviço divino e dessa forma realmente atrairemos sobre nós a presença divina com todas as bênçãos espirituais e materiais em todos os sentidos.